O que nem no Tropa de Elite, olha. Me ajuda que eu te ajudo, velho. Ah, você tá brincando. Você pediu pro Esse diálogo aconteceu nesse filme? Você deveria assistir. Me ajuda. Eu assisti esse filme. É bom pra O filme os é bom, dois. mas o Os filme dois. é bom. Os dois. Quem quer rir tem que fazer rir, não é? Me ajuda a te ajudar. Eu nunca ouvi isso aí. Não. Ô, Sormani, ele levou uma frase. Eu nunca vi isso. Não, Cada Sormani. cachorro que lamba Isso sua aí desde caceta. olha, os Que caras isso? É um assunto horroroso. Como é que é? Cada cachorro Não, que é lamba... assim. Que isso? Ô, Sormani, Você viu o que ele falou? ele levou uma frase. Chega! Quem quer rir tem que fazer rir. Então, me ajuda que eu te ajudo. Ah, mas olha você errou aqui, a frase. chega, Vocês cara. começaram o programa brigando sem Ele levou a frase. Isso, Pode para com falar. isso. Ele dá Deixa dor eu de explicar uma coisa pra vocês. Ó. Eu tô no meio. Ó, Senta zip, aqui. zip, zip, Troca zip, aí, zip, Thiago. Pelo Troca amor de comigo. Deus. Diria a Senta tia do aqui. pré-2 lá. Ele Zip, dá zip, dor de zip, cabeça. zip. Nisso o Flavinho tem razão. E cansa cachorro. Olha aqui, o Pascoal recebeu uma information, como o papo é musical, uma information society, que o Corinthians, a pedido de Fábio Carille, uma recomendação de Fábio Carille, Abel Neto, pediu a contratação do Ramires, meio atacante do Bahia. Muito bom. Tem 20 anos de idade, que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Qual a idade dele que você falou? 20 anos. 20 anos. A Roma teria feito uma proposta, mas parece que foi uma proposta muito baixa. E a do Corinthians foi melhor. Deve ter sido, porque o Deve ter Corinthians tem muito sido. mais dinheiro que a Muito Roma. mais dinheiro que a Roma. Se o Bahia recusou uma proposta da Roma, vai aceitar do ela vai Corinthians. aceitar do Corinthians. Vai, continua. Aí, Destruíram seus argumentos. aí o jogador vai pro Corinthians, os dois ficam com aquela cara de Aí não trouxa. vai, 18, você viu, nem Ben, toca já. no assunto. Os dois vão ficar... Hã? Aí não vai, você nem toca Quer no já, assunto. tem apostar? 18 O Carille, o Fábio chega! Ele tem 18 anos. O Fábio Carille, eu falei aqui, os dois desdenharam, tiraram sarro. Sim, eu falei, vinha, prioridade ao Corinthians. Vai Corinthians! Se o Flamengo vier, se não sei o que... Ninguém veio. Ué, vocês desdenharam da Nós minha informação. apenas Vocês consideramos... desdenharam da minha Comentamos a informação. sua informação. Isso. Não, vocês Agora, se você desdenharam. não quer, não. se as Como suas tudo que é do informações, Corinthians, se as vocês suas tripudiaram. informações não Você podem pode ser dar só comentadas, a informação? gente não Não, comenta. Então vamos fazer o seguinte. Bem, 18 anos, Eu não vou comentar essa notícia. Também não. Vai dar informação. Comentar pode. Ué, Agora, Foi o que nós fizemos. não, vocês não comentaram. Não. Porque tudo que é ligado ao Corinthians, quando a gente fala no programa, pode ser uma informação. Tudo que é ligado pode ser ao Corinthians, qualquer você não coisa. escuta o que a gente fala. Os dois tiram sarro, os dois menosprezam o Corinthians, os dois tiram sarro do Corinthians, porque o Corinthians é uma não. porcaria, porque o Corinthians está quebrado, porque o Corinthians não tem É dinheiro. mentira? É. O Corinthians não tá quebrado? Não. Mas o Corinthians tá quebrado? Você viu o tamanho do déficit do Peraí, Corinthians? pera só um minuto. Nas contas Pera só um minuto. apresentadas O esse ano? Corinthians está quebrado? Quebrado não. Então pronto. Tem O déficit nas contas. O Corinthians está Tecnicamente está quebrado, quebrado. como a exceção de Palmeiras e Flamengo, como todos os times brasileiros. O Corinthians não está quebrado. dívida Está do quebrado o Corinthians, está quebrado o O Atlético, está quebrado o Corinthians- Internacional, o Corinthians- está quebrado todo o o Santos, Corinthians- está quebrado todo O mundo. Corinthians não está quebrado. Você vê como incomoda? Você vê como eles têm uma raiva tão grande do Corinthians que eu tento dar uma informação. Eu tô só dando uma informação que o Carille pediu o Ramires e o Corinthians está negociando e a chance dele jogar no Corinthians é enorme. E os dois estão trepudiando. Você foi Porque a apedrejado. Roma fez uma Trepudiando, proposta não, tripudiando. super baixa, e não quiseram vender. E é um jogador que o Carille pediu. O Ramires, meio atacando o Bahia. Aí vem. Se vai eles fechar ficam ou com não, cara é um de outro nada. problema, é isso. A chance, a probabilidade, que o cara falou pra mim que a probabilidade é muito grande. 18 anos, tá? Não vi. Eu acho bom jogador. O Ramiro do Grêmio, Ele quando é- falaram que tá contratando também. O Ramiro do Grêmio já está contratado por 4 anos. Então, É uma situação tá diferente. quebrado o Corinthians, tá vendo? por conta, Mas, por nego, conta do aqui no empresário. Brasil, no futebol, não tem auditoria, não tem, do Luan não tá tem, avançada também. não tem Por regulamentação, que é o único ninguém time que checa. contrata um jogador que vocês tudo Mas nós falamos vocês do contratam? Vasco, gente. O Vasco não contratou Durante ninguém a semana agora. nós estamos falando que a situação do Vasco é uma situação preocupante, porque o time está quebrado, que precisou ir a banco, fazer O empréstimo Corinthians para está na mesma saudar. situação do Vasco? Não, o Corinthians não está. A situação do Corinthians é pior que a do Vasco. Porque o Vasco não tem um estádio para pagar. E o Corinthians tem. Ninguém no Brasil está na situação igual a do louco, velho. Corinthians. Você tá A falando- situação do Corinthians no Brasil é a pior de A todas. dívida do Corinthians A no dívida do estádio, Corinthians ninguém nenhum tem. time Olha ali. tem. Olha, Nenhum time aí- tem. O Corinthians não balança. Aí já não dá, Só não dá nem mais pra falar. Não gente. Vamos balança, mudar o mas assunto, porque a gente fala de dívida Corinthians é de aqui. 435 A raiva é tão milhões. grande Fala pra que eles, os caras Pascoal, tiram não adianta. sarro. Fala pra ele, explica A pra ele. dívida do Ele não escuta Corinthians nada. é Corinthians tá fechando o Luan. 435 milhões, 435 milhões. E o déficit... E a já receita foi- é de quanto? Esse ano vai dar... em Não, torno- fala o número exato, porque o da dívida você fala exato, fala da receita. Não, não tem a receita. Quando se exata fala não do tem, porque balanço, tem se fala 220 da presta receita e atenção. da despesa. Não, deixa eu explicar. Eu explico, eu não tenho problema nenhum, Então eu não fico explica. irritado nem nervoso. Ótimo. Eu explico.
O Corinthians tem... chamando de irritado e nervoso. O Corinthians tem 278 milhões de televisões. Não, isso é para 2019. 2019, Esse ano foi 117. Não, o plano pro ano que vem, ele está dizendo, o plano pro ano que vem. Não, ele perguntou outra coisa. Você falou que a dívida do Corinthians é de 435 milhões. Agora no balancete. Não. Tem mais 15 milhões para você adicionar esse valor. O Corinthians não arrecadou isso esse ano. Arrecadou menos. Isso. O déficit do Corinthians esse ano foi 15 milhões. 18 milhões, para ser preciso. 18 milhões? Piorou ainda. Então 3 milhões a mais. Sem contar o estádio. Como é que esse time tá bem, gente? Não, o time tá mal. Veja. Tá fechando o Corinthians está promovendo uma coisa no futebol que muitas vezes a gente viu acontecer, e é o caso do Fluminense que montou a máquina. Aquela máquina do Fluminense foi troca e compras e tal, e o Corinthians está fazendo isso. Tá o Corinthians está trocando os jogadores. O caso do Luan com o Cleison. É uma troca... Não. O Luan de quem? Do Atlético. Tudo zoa. O Atlético milhões pelo Luan de reais. E mais uma quantia em dinheiro. O Ramiro vem do Grêmio porque o empresário dele, né, o Juliano Bertolucci, tinha um acordo com o Grêmio envolvendo não só ele, mas o Bressan, e o Bressan foi para os Estados Unidos e ele tirou o jogador, porque o Grêmio só tinha 10%, por conta de uma outra dívida, tirou o jogador e vai colocar no Corinthians por um contrato de 4 anos. O Ramiro. O Ramiro. Perfeito? Então, é bom a gente explicar. O caso, o Corinthians ainda não tem solução para o caso do Castan. Como é que o Ramiro tem contato com o Grêmio? Acabou, mas o Grêmio fez um acordo de dívida com o empresário dele. Então, o jogador ficou na mão do Corinthians. O jogador... Do Bertolucci. Bertolucci. Aí o Bertolucci graciosamente colocou no Corinthians. Perfeitamente. Assim é possível. Mas é que eu tô falando, mas dizer que a proposta do Corinthians pelo Ramires foi superior à da Roma. É isso que nós estamos questionando. Eu não falei que a proposta do Corinthians foi superior. Eu falei que a Roma fez uma proposta e os caras acharam muito baixa. A do Corinthians não. O Corinthians está negociando. Aí tá bom, vamos esperar. Vamos esperar. Só acrescentar o Ramires? O Abel tá assustado, calma. O Abel tá assustado. Porque tudo que fala do Corinthians, os dois têm faniquitos. O Bahia recentemente renovou o contrato dele até 2022. A multa rescisória para clubes do Brasil é de 50 milhões de reais. E realmente houve uma sondagem do Corinthians interessado. A informação que chega lá da Bahia é que não há chance dele sair por empréstimo. E que sondagens de interesse há também de clubes da Europa, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. O empresário dele é o mesmo do Carille. E outra coisa, o Corinthians está fechando a negociação do Luan por 13 milhões de reais. 3 de euros. Ou seja... Tá quebrado? Como é que faz então? Você falar que tá quebrado, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você falou que tá quebrado. 5 milhões quebrado, nossa. Pega 4 milhões de euros para contratar um jogador. Não tá quebrado? Sim, mas o Corinthians vai pagar. Se tiver quebrado, mas esse é o futebol brasileiro. Não, futebol que é? O futebol brasileiro tá pagando. Assim. Os caras compram, não sabem como vão pagar. E como vão pagar? Como não sabe como vão pagar? Como é que vai... Gente, pelo amor de Deus. Ninguém vende para um outro se não tem garantia, se não tem nada. Cheio... Beija. O caso do Fred não foi resolvido até agora. Tá cheio de time reclamando. O caso do Fred com o Atlético Mineiro e Cruzeiro. A Ponte Preta tá reclamando. Eu quero saber o seguinte. Por que esse escarcéu todo é só... quando é uma contratação do Corinthians? Não é isso. Por que esse programa desdenha tanto do Corinthians? Eu só dei informação. Não, só tá dando informação. Não é informação. Eu vou falar que o Corinthians está negociando o Ramires do Bahia. E aí vem a ala anticorintiana desse programa, porque eles têm uma raiva que é maior que eles. Vocês têm raiva do Corinthians? Por quê? Óbvio que tem. Por que vocês têm esse ódio? Óbvio que tem. Eu tô abismado com vocês dois. Eu tô decepcionado com vocês. A gente dá informação pra vocês, vocês desdenham. Eu fico chateado que eu vou falar do Corinthians no dia seguinte. Mas eu não duvido. Eu, quando eu acordo pela manhã... Eu não duvido. Né? Coisa que eu gostaria de acordar tarde, mas eu acordo pela manhã. Quer ver esse programa? São Paulo está contratando o Ramires. Que legal. Vai, tá contratando. Olha, vai, tá contratação. É isso aí! São Paulo chegando no Santos. Tá dando piti. Tá dando piti. São Paulo no Corinthians. Tá dando piti. Tá de brincadeira? Tá de brincadeira? Como é que um time quebrado vai trazer um treinador desse? Ninguém falou nada. Nós comentamos a contratação. Sornosa. O Corinthians está contratando o Sornosa, nós estamos comentando a contratação. O que chama atenção é o menino, como disse o Abel, que é uma das revelações, se não for a revelação do Campeonato Brasileiro, que é o Ramires do Bahia, que tem uma multa de 50 milhões de reais para clubes brasileiros. 40 de euros. Não gostou de uma proposta da Roma e está negociando com o Corinthians.
Pode dar certo? Pode. Agora pode. Agora, Já pode. é estranho. É estranho. Eu não E a posso gente comentar? tem o direito de comentar. E a gente tem o direito de Quando o comentar. Corinthians falou que ia contratar Carlitos Teves, o que todo mundo falou? Como foi aí, a Não. Vai Como ser foi a reação diferente. do Não, aí era outra pegada, né? Não, mas aquele Era outra capítulo é um pegada. capítulo à parte. Agora, se todas as negociações... Mas o Ramiro aqui Pera um nesse pouquinho, programa eu ô, ouvi. Benjamin. Se todas Imagina as que o Grêmio vai... negociações... Imagina! Se todas as negociações do Imagina Corinthians... que o Ramiro vai pro Corinthians. Imagina! Não, senhor. Então, Se você ouviu, deve não, ter se- sido em outro programa. Não foi, não. Ô, Beija, eu Não sou tem porque não tem programa mais anticorintiano que esse. Beija, aqui não tem anticorintiano. eu não questionei O programa não a pode quebrar vinda do um pau. Ramires para do Ramiro para Ramiro e o Corinthians. Ramires, falou né, nada. que Nada, ninguém falou nada. Eu falei do Richard, não falei do Ramiro, não falei do Sornosa, não falei daquele. Tem outro menino do Fluminense que estão interessados também. Quem que é outro menino Vai do ser o trio Fluminense? Los Pantes, Não, Richard, Sornosa Ramiro, e o Ramires. Richard. Sornosa Não e tem o Richard. Não tem outro do Não, Fluminense também? tornou-se Richard. Bom, enfim, eu não falei nada. Agora, eu acho muito hours. estranho, pode ser que o empresário, que é o empresário do Carille, fale assim, olha, eu vou colocar o menino lá Se pra o São vocês. Paulo quiser comprar o Ramires, é normal ou é Se estranho? o São Paulo comprar o Ramires, se o Ramires receber uma proposta de um time da Europa, Não, o São perguntei Paulo, o São Paulo. O São Paulo quer fazer uma o proposta. São Paulo tem mais dinheiro que o Corinthians. Ah, então tá bom. Agora ele é o contador. Ele é da Receita Mas Federal. é só você ver balancete dos clubes, tá você bom. não vê? Aham. É, esse é o problema, você não lê. Eu vou Você não aprender lê. com você. Sai ver toda balancete. hora, É, sai toda hora na gente Mas já, vocês falaram semana a gente tem que entender passada... uma coisa também. Falou-se semana passada do Thiago Neves no Corinthians. Quem Foi? deu a notícia do Thiago Neves fui eu e Não, disse não tô o seguinte. dizendo Não, isso, só vou não tô- explicar. não tô- Não, Pascoal, eu tô dizendo eu que- boto a carapuça molezinho. Eu não tenho vergonha de falar. Não. Quem deu a notícia do Thiago Neves que o Corinthians Havia tinha interesse, interesse foi eu. exato. Se vai contratar ou E aí não é um você outro falou problema. que tinha interesse. 900 E nós paus. aqui discutimos a dificuldade Por de 900 contratar o paus Ramires. de salário, Ninguém o Corinthians precisa falou ficar não. ofendido quando a gente não aqui precisa dar piti. questiona a dificuldade que o Corinthians tem de contratar Vocês jogadores. questionam o Corinthians de tudo. Aí Mas, contrata, gente, vocês falam, 80% ó, vem como é não que esquece, pode. fala do time vai Corinthians. ficar legal. Esqueça uma Não, coisa. falar de quem? Eu O falei Bahia. aqui, O Bahia. o Corinthians está montando um time forte para o ano que Viu? vem. Riram, desdenharam, tiraram sarro. Eu falei, vem um time forte. Eu não estou falando que vem uma seleção brasileira, um Barcelona ou um Chelsea. Eu falei, vem um time forte. Vem um time forte. Eu falei do Carille, os dois desdenharam sim. E não se Eu não. pegue pela Desdenharam informação. sim. Tiraram Nós barato. só dissemos tiraram que barato. se o Carille estiver no mercado E alguém se e alguém se interessar? interessar, E eu falei que não. Estava no mercado, eu falei que não. Eu falei, ele só vem Ele agora estava para empregado, o ele não estava no Corinthians. mercado, ele estava empregado. Ué, se o Corinthians trouxe, Trouxe, todo mas- mundo está no mercado, amigo. Escuta, nós dissemos aqui não é uma nesse prisão. programa que o Andrés temia perder o Carille para outro time brasileiro. Nós dissemos isso aqui. E eu falei Foi que o não tinha. Mas foi o... Não. O Andrés disse. Não fui eu que Onde disse, você nem viu o o Andrés Flavinho. de falar isso? Tá, procura no UOL. Eu não vi. Procura no UOL. Eu não vi. Procura Muito no pelo UOL. contrário. Procura no Muito UOL. pelo contrário. A informação Não. que eu tenho é a seguinte: Não. vem e vem. Veja. Não, eu se falo o pra você. Andrés, se o Não. Andrés, que é presidente do Corinthians, pela demora, temia perder o Carille para outro time, era exato só isso. Ele não Desculpa, meteu. essa informação não procede. Bom, não sei. Não, li eu no sei. UOL. Eu falei tudo li no primeiro. UOL. Tudo bem, eu tô dando a minha. Você acredita em quem você quiser. Porque Não, quando nós é Corinthians, vocês comentamos, eu não desenham. tô dizendo que eu tô acreditando, velho. Não, não tô nervoso. Não, dá pitico. Olha É aqui, só ó. falar Olha do aqui. Corinthians, você tem pitico. Eu A tenho. gente só pode elogiar o Corinthians. Não, Tem que não. falar que é uma Vez em quando grande aqui, contratação. Você Ó, só, você aqui que tá você em só casa. pode tecer loas ao Corinthians. Ah, é? Porque se você falar alguma coisa, se você contestar alguma coisa do Corinthians aqui, O que acontece? ele tem piti. Ele tem piti. É a mesma coisa, você entendeu? não contesta o Dorival O Júnior. rapaz vai Tem casar. uma galera aí que você não é. pode O rapaz vai contestar. casar amanhã, Porque veja. tem até uma... Pode contestar. Aqui, o problema não é contestar. Vocês podem contestar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Deveria usar, contestar a todos, né? Não só o Corinthians. Mas eu falei aqui do... Viu, Abel? Por que eles falam que eu tô no piti? Eu vim aqui e dei a informação. Fui eu que falei. Do Fábio Carille. Fábio Carille. Acompanhei. Só volta agora se for pro Corinthians, bababá. Os dois aqui só faltaram até um troço. Riram, tiraram o sal, debocharam. Acertou. Aí eu vim aqui no Ninguém programa riu e ninguém tirou. Você Aí, pra Abel, sustentar uma alguma argumentação informação sua, aqui? você mente. Eu, Esse é Abel, o seu problema. eu? Pra você sustentar um ponto de vista Aqui, seu, Abel. você mente. Pode ser. Você diz que as pessoas falam o que Pode elas ser. não falaram. Pode ser. Ninguém fala, Então ninguém você riu. que tá em casa- Ninguém riu. Você que tá em Ninguém casa, riu. Você que tá em casa e acha que eu sou E eu mentiroso. não faço isso, até porque eu não sou mau caráter. Ficar Viu? rindo de uma informação de um Viu? companheiro meu de Eu trabalho. posso ser mentiroso. Eu não sou mau caráter. Eu Eu, po- posso ser nervoso, Eu posso ser ser mentiroso. briguento, eu posso fazer aqui. um jornalismo que de repente eu dou uma informação, ela não bate. Mau caráter eu não sou. Olha aqui. Eu não fico criticando informação de ninguém Olha aqui. da nossa bancada. Olha aqui. Então não Então diga você- que eu fiz isso, porque eu não fiz. Olha aqui, você- Eu não fiz. Olha aqui, você que tá em casa nos assistindo, eu, Que posso, isso, eu posso ser mentiroso, não tem problema nenhum. E você que tá aí, que tem boa memória, pode ser que eu seja mentiroso e ele tenha amnésia.
Apesar que é pior ser mentiroso. A amnésia talvez tenha cura. E lembra. Então, Abel, não é que eu dou piti. Eu só abri o programa dando uma informação que o Corinthians tem interesse, está negociando o Ramires. Olha o que vira. Aí amanhã ele é contratado? Não, mas eu não falei nada. Não. Eu não Tem que desenhei. entender o que nós estamos falando. Nós estamos falando que achamos esquisito o Corinthians, um time que não tem dinheiro, fazer uma proposta pelo Ramires superior à da Roma. Só isso que eu acho estranho. Se não tivesse dinheiro, eu não estaria contratando o Ramiro, o Sornosa, o Ramires está Richa, chegando de graça, segundo informou o Pascoal. De graça, exatamente. Está chegando de graça. Tô recebendo informação agora. Chegando de graça. O Luan... O Luan do Atlético Mineiro é de graça. O Luan... 13 milhões. O que é? Estão doando o jogador pro Corinthians? Não, eu tô comentando a O informação Luan tem dele. negócio. O salário do Corinthians paga do Ramiro ou também não? mais 2. Claro, o Corinthians Ou é a vai... prefeitura? Você acabou de falar. Tem Você disse dinheiro semana no passada negócio. que custa. Tem. Olha por quê? Tem dinheiro no negócio do Luan, tem dinheiro no negócio do Sornosa. E do Ramiro? Do Ramiro não. Do Ramiro não. Do Ramiro não tem Não, dinheiro. eu só acho que assim, o que a Não gente tem pode dinheiro. entender por outro É lado... só a vinda do jogador. Os salários de 230 mil reais, vou até falar, vai. Os salários de 230 mil reais foram um contrato de 4 anos, com reajuste anual. O Corinthians acabou de encerrar o contrato com o Sheik, com o Danilo e outros jogadores. Esse dinheiro ele paga de salário. Ninguém está contestando isso. Agora, o Abel, que está do seu lado, traz uma informação dizendo que o jogador custa 50 milhões para o mercado interno e o Corinthians, que é o time mais quebrado do futebol brasileiro, vai comprar o jogador? Não se preocupe, o Corinthians é o time mais quebrado do futebol brasileiro. É só você olhar o balancete do Corinthians, não sou eu que estou falando. Então o Corinthians está comprando jogadores com revólver, está roubando? Não sei. Ele tá aumentando a dívida dele. Essa sua insinuação tem alguma eu coisa. acho que assim, tem uma... Ele tá aumentando a dívida dele. Eu gostaria de saber qual é a matemática que o Corinthians usa para fazer contratação, sendo que ele fecha o ano de 2018 com 18 milhões de déficit. Podemos ligar pro Andrés e pedir para ele entrar no ar. Você quer? Você pergunta pro presidente ou pro financeiro. Eu não quero papo com o Andrés, pô. Eu não quero papo nenhum com o Andrés. Você tá questionando? Fala você com o Andrés. Mas você, eu estou questionando você tá nada. questionando. Não estou. Você acabou de questionar. Eu estou olhando o balancete do Corinthians. Então. Eu acho esquisito um time que não tem dinheiro, investir dinheiro para contratar um jogador. Vamos ligar que pra custa alguém? 550 milhões pro mercado interno. Vamos ligar Só pro isso. financeiro do Corinthians? Liga. Quer? Você pergunta, tira todas as suas dúvidas. Isso, pergunta. Como é que o Corinthians está contratando Produção, jogador? tenta achar quem é o diretor financeiro do Corinthians, que eu não sei quem é. Como que é o nome? lembro o nome dele. Eu não sei. É o novo, Matias. Como? Tenta colocar o diretor financeiro, porque o auditor da Receita vai perguntar tudo. Não. Eu estou. Aí tá. Você, tá vendo? Ué. Você inventa. Você acabou de falar que o Corinthians... Sabe quem é o time mais quebrado do futebol brasileiro? O Corinthians. Então, por o nada. que eu tô mentindo? O time que deve 1 bilhão e 600 de um estádio. Alguém tem uma dívida dessa no Brasil? Alguém tem? Você que é bem informado. Que é uma dívida contestada. Tem. O Corinthians tá falando... Tá, que seja a metade. Que seja a metade. Matias Antônio Romano. 800 milhões o estádio. Mais 500 milhões que ele deve aí de outras dívidas, dá 1 bilhão e 300 milhões. Alguém no futebol brasileiro deve isso? Então fecha a porta. Quebrou, faliu. Não, isso eu não faliu. estou dizendo. Eu não, Você disse que é o time mais quebrado do futebol brasileiro. Exatamente, mas é verdade. Então, e como é que o time mais quebrado contrata jogador? Essa é uma boa pergunta. Então, vamos colocar o Andrés ou o financeiro e você tira uma dúvida. Pergunta. Você vai lá e pergunta. Pronto. Eu acho que um time que deve tanto, como é que consegue contratar? E quanto Se eu que é a tivesse receita? Da receita do Corinthians para esse ano, do ano que vem? Que a dívida você sabe que corta, sabe a receita. A receita do Corinthians não chega em 500 milhões. O que foi informado foi o seguinte, que o dinheiro que o Corinthians vai despesa arrecadar... de quanto? Espera um pouquinho. O dinheiro que o Corinthians vai arrecadar com televisão, que deve ultrapassar em pouca coisa 300 milhões de reais, esse dinheiro está todinho já comprometido. Isso foi dito ontem aqui na Fox. Esse dinheiro está todinho comprometido. Então vamos fazer pensar, porque tem folha de pagamento, etc e tal. Agora, de onde mais vem dinheiro? Quanto mais o Corinthians consegue levantar, Patrocínio na camisa, patrocínio na camisa que não tem. Vem cá, essa grana, parte dessa grana... espera que seja de 60 milhões. Sim. Sormani, parte dessa grana vai para a Arena? Não. O dinheiro da Arena é só dinheiro de bilheteria. Tem o dinheiro do fiel torcedor. Só que o que o Corinthians arrecada do fiel torcedor, 50% é da empresa. Não. 50% só pro Corinthians. Desses 300 milhões, como é que 300 estão comprometidos se a maior dívida do Corinthians é da Arena? Não, é folha de pagamento. Tem uma coisa com outra. Arena é independente. A logística do Corinthians. Despesas do clube, As despesas salário, do clube. imagina. O Corinthians tem uma folha de Dívidas pagamento que não são é pequena. relativas à Arena. Tem dívidas Existem trabalhistas, outras, como claro. todos os times têm. Não é privilégio do Corinthians. Há dívidas trabalhistas, há dívidas com fornecedores,
há dívidas com o governo, que o Profut está resolvendo. Sim. Então, parte desse dinheiro está sendo empregado ali. Então, quando você pega... Isso foi informado ontem aqui, foi dito. Não, sim, que o dinheiro que o Corinthians vai fazer de televisão no que vem, que não é pouco, é muito. É pouca coisa menos do que o Flamengo. Por que é pouca coisa menos que o Flamengo? Porque o Flamengo não pegou a luva ainda. Vai pegar. Então ele vai levantar mais dinheiro que o Corinthians. E que esse dinheiro estaria todo comprometido já com o orçamento corintiano para o ano de 2019. É isso. Nessa do Bahia, por exemplo, outras fontes são necessárias e isso está sendo trabalhado pelo Corinthians. É uma cobrança que na apresentação do que o Corinthians pode arrecadar na próxima temporada no Conselho Deliberativo, os próprios conselheiros, na última terça-feira, cobraram o diretor de marketing, o Rosenberg, que ele precisa ser mais ágil, patrocinar, parar de fazer gracinha com o Palmeiras. Aliás, ele foi muito questionado com a manifestação dele a respeito da Arena do Palmeiras na entrevista à Rádio Bandeirantes, que a gente repercutiu aqui. E ele foi muito cobrado pelos conselheiros do Corinthians. Pelos conselheiros do Corinthians, que ele tem que trabalhar mais, ser mais rápido e vender as coisas que o Corinthians precisa para sair desse saldo negativo que o Corinthians teve ao longo dessa temporada. Ele foi muito criticado na reunião do Conselho Deliberativo. O Diego Bertozzi está nos assistindo aqui, manda uma informação. Nosso Diego Bertozzi. Estive ontem com Matias Romano, diretor financeiro do Corinthians. As parcelas do fundo da Arena para a Caixa estão em dia. 6 milhões por mês, parcelamento em 12 anos. Os valores devidos à Odebrecht, 350 milhões, serão questionados pelo clube por causa de obras inacabadas. Viu, Benji, outra coisa. Pera um pouquinho. Não, o Diego Bertozzi.